Boa noite a todos, e todos sejam bem-vindos ao Bezerra de Menezes. Gostaria de lembrar que às segundas-feiras temos palestra de estudo com Rubinho sobre o Evangelho, às 7h30 da noite, quartas e sábados palestras ao público, e também temos todos os domingos a campanha do quilo. Quem quiser participar, só é falar com o Tião aqui na livraria. E aos sábados temos sopão. Quem puder contribuir, deixe aí com o Sebastião também na livraria. E temos estudos nas quintas-feiras com Soares sobre a série Espiritizar. E aos domingos, de 8 horas da manhã, temos o estudo do Evangelho também na rádio, na internet, no YouTube. Como é o nome? A caminho, como é o nome, Walter? Do YouTube, o estudo com Soares, que eu esqueci. Silmaras, mas como é o título que eu esqueci? Movimento Espírita. Conexão para a Luz. Com Soares e Silmaras, aos domingos de 8 horas da manhã. Vou começar aqui lendo uma mensagem do livro Fonte Viva, Psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Capítulo 46, título Na Cruz. Ele salvou o mundo e a si mesmo não pôde salvar-se. Mateus, capítulo 27, versículo 42. Sim, ele diminuirá a muitos, estenderá o amor e a verdade, a paz e a luz, levantará enfermos e ressuscitará mortos. Entretanto, para ele mesmo erguia-se a cruz entre ladrões. Em verdade, para quem se exaltará tanto, para quem atingirá o pináculo, sugerindo indiretamente a própria condição de redentor e rei. A queda era enorme. Era o príncipe da paz e achava-se vencido pela guerra dos interesses inferiores. Era o Salvador e não se salvava. Era o justo e padecia a suprema injustiça. Jazia o Senhor flagelado e vencido. Para o consenso humano, era a extrema perda. Caíra, todavia, na cruz, sangrando, mas de pé, supliciado, mas de braços abertos. Relegado ao sofrimento mais suspenso da terra, rodeado de ódio e sarcasmo, mas de coração içado ao amor. Tombara vilipendiado e esquecido, mas no outro dia transformava a própria dor em glória divina. Pendera-lhe a fronte empastada de sangue,
no madeiro e ressurgia à luz do sol ao hálito de um jardim. Convertia-se a derrota escura em vitória resplandecente. Cobria-se o lenho afrontoso de claridades celestiais para a terra inteira. Assim também ocorre no círculo de nossas vidas. Não tropeces no fácil triunfo ou na auréola barata dos crucificadores. Toda vez que as circunstâncias te compelirem a modificar o roteiro da própria vida, prefere o sacrifício de ti mesmo, transformando a tua dor em auxílio para muitos, porque todos aqueles que recebem a cruz em favor dos semelhantes descobrem o brilho da eterna ressurreição. Chamar aqui o nosso irmão Walter agora para fazer a prece inicial. Divino Mestre Jesus, neste momento, rogamos a Ti em agradecimento por estarmos aqui nesta casa de oração e de aprendizado. E pedimos, ao mesmo tempo, que esteja conosco durante essas atividades, assim como com os amigos espirituais que aqui se encontram, para que em conjunto possamos ter um ambiente iluminado e tranquilo para todos. Pedimos a Ti, Senhor Jesus, que possa inspirar o nosso irmão que vai usar a palavra, para que possamos compreendê-la da melhor maneira. Pedimos a Ti ainda que concedas nesses instantes aos irmãos que estão nos escutando, nos assistindo pelas redes sociais, que possam receber também essa assistência. Obrigado por tudo, e seja tudo em Teu santo nome. Que assim seja. Muito boa noite a todos. Que a paz, a luz e a presença do Cristo encontre moradia em nossos corações nessa noite e em toda a nossa jornada de vida. É sempre com muita alegria que aqui nos colocamos para podermos falar sobre o Evangelho de Jesus, sobre os seus ensinamentos e da oportunidade que a casa oferece a todos. Não há nenhuma exclusividade de quem pode aqui estar falando. Basta que nós nos coloquemos a serviço do bem, a serviço da luz e nos propósitos do Cristo. Então, nessa noite, retornando às nossas palestras presenciais, com muita alegria, com muita disposição, eu tenho duas notícias para dar a vocês. Uma boa e a outra talvez para muitos não será tão boa. A notícia boa é que estou bem recuperado da cirurgia, tudo está fluindo, a recuperação está ótima, então estamos aí ativos e consistentes, como disse o médico, né? Está tudo tranquilo. Então agora estamos aí 90% da capacidade
máxima da nossa bateria vital aí da nossa vida. E a notícia que não tão boa é que agora, com o coração novo, renovado, retificado, o médico falou, agora você está com mais 60 anos de vida. Então, se eu tinha uma sobrevida de 94, como já traziam, com mais 65 eu vou ser companheiro de Sebastião. Vamos ser longevos aí por um bom tempo, né? Imagina, 160, 170 anos e aqui no trabalho. Então, esse é um momento de muita alegria para todos nós. Para podermos nos reunir nessa casa, onde convergem aqui as fontes iluminadas, provenientes do Altíssimo, através dos benfeitores, dos mentores da casa e dos espíritos que aqui se colocam a serviço do bem, na assistência a todos que aqui se encontram, nos dois planos da vida. O trabalho da casa não começa apenas nesse momento que aqui estamos. Ele já está sendo preparado continuamente ao longo do dia, já pré-recebendo, fazendo a pré-recepção daqueles que aqui virão. Então sejam muito bem-vindos. O capítulo de hoje que nos reserva é o capítulo 20 do Evangelho, os trabalhadores da última hora, com um estudo, ou seja, fazermos uma reflexão sobre os itens de 1 a 3. E esse capítulo, nós vamos ver que ele traz algumas particularidades. Primeiro, essa parábola, ela só consta no Evangelho de Mateus. Ela não consta em outros evangelhos. Então é uma mensagem do Cristo, se nós formos analisar, é uma das mais belas lições, principalmente para a nossa transformação interior. E que busquemos, na analogia que ela nos oferece, compreender, avaliar e nos posicionar. E essa é a questão que eu trago nessa noite. Para que nós possamos rever, avaliando o quanto de nós está presente junto ao Cristo. Porque essa é a mensagem de Jesus. Na sua simplicidade, na sua leveza, na sua forma cotidiana de nos trazer a mensagem para que sejamos acessíveis a ela. Sem aquelas intempéries, sem aquelas partes lúdicas que exigem uma compreensão exagerada e que por vezes precisamos ser decifradores, como os pesquisadores lá, que foram ao encontro das pirâmides, das civilizações antigas, para decifrar o conteúdo. Jesus não. Ele usou parábolas, que são referências, imagens, situações do cotidiano, onde nós conseguimos nos colocar nelas e extrair daí o sentimento que ela pode nos promover. Então inicialmente, eu vou fazer uso da leitura da parábola, porque é muito importante que nós façamos um entendimento sobre ela. E esse entendimento diz respeito a conhecer na íntegra o seu conteúdo, a intenção na qual Jesus estava colocando nessa passagem, ensinamentos que são contidos quase que exclusivamente nelas. Então começa assim: o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de aliciar trabalhadores para trabalhar na sua vinha. Tendo acertado com os trabalhadores que eles teriam uma moeda por sua jornada, os enviou à vinha. Ele encontrou trabalhadores numa praça, que foram os primeiros a serem convocados, a serem aliciados para o trabalho. Saiu ainda na 3ª hora do dia, e tendo visto outros que estavam ali nessa praça, sem nada a fazer, lhes disse: ide vós também, vós outros, para a minha vinha, e eu vos darei o que for razoável. E a mesma coisa saiu, já na 6ª e na 9ª hora, e fez da mesma forma. E tendo saído na 11ª hora, encontrou outros que estavam sem nada a fazer, e lhes disse: por que permanecestes aí durante todo o dia sem trabalhar?
E disseram eles: porque ninguém nos aliciou. E ele lhes disse: ide vós também, vós outros, para a minha vinha. À tarde, tendo chegado o senhor da vinha, disse àquele que tinha a incumbência de seus negócios: chamai os obreiros e pagai-lhes, começando desses últimos até os primeiros. Aqueles, pois, que não tendo vindo para a vinha, senão quando da 11ª hora, estavam próximos, receberam uma moeda, ou seja, um denário, que era o valor combinado para pagamento do trabalho naquele dia. Os que foram aliciados primeiro, vindo a seu tempo, creram que lhes daria mais, mas não receberam eles além de uma moeda cada um. E em recebendo-a, eles murmuraram contra o pai de família, dizendo: esses últimos não trabalharam senão 1 hora, e vós nos tornais iguais a nós, que carregamos o peso do dia e do calor. Mas em resposta, ele disse a eles: meu amigo, eu não fiz injustiça. Não acertastes comigo a moeda da vossa jornada? Tomai o que vos pertence e ide. Por mim, quero dar a esse último o quanto dou a vós. Não é, pois, permitido eu fazer o que quero, e o vosso olho é mau porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque há muitos chamados e poucos escolhidos. Está no Evangelho de Mateus, nessa mensagem. E nós vamos perceber que essa mensagem ela traz muito mais do que apenas uma reflexão de uma tarefa cotidiana, que até hoje nós exercemos, que até hoje nós fazemos. E nesse contexto, nós vamos entender que esses trabalhadores que foram convocados à última hora, mas antes a gente precisa saber que o calendário ou o tempo para os judeus era medido de forma diferente. A primeira hora dava início às 6 horas da tarde, ou seja, 7 horas da noite era a primeira hora noturna. E a primeira hora diurna começava exatamente às 6 horas da manhã. Então, essa primeira hora que esse pai de família foi ao encontro desses trabalhadores, já foi de madrugada, foi no escuro, onde ele foi ali buscar esses trabalhadores. E ali, pegando aqueles trabalhadores que ali se encontravam, eram aqueles que foram convocados. Eram os mais capacitados, os mais fortes, aqueles que estavam disponíveis, eram os que mais chamavam atenção para o trabalho na qual ele estava convocando. Da mesma forma, voltando na terceira hora, na 9ª hora e nas demais, é ao longo do dia dessa mesma construção de tempo. Ou seja, na 11ª hora já era quase 1 hora para finalizar o dia, quando ele convocou aqueles que ali se encontravam. Quando ele questiona: por que vós estáis aqui ainda sentados? Por que não estão fazendo? Esses trabalhadores, com muita simplicidade, disseram: porque não fomos convocados. Porque não foram chamados. E nós vamos perceber que esses trabalhadores, mesmo com o passar do dia, o avanço da hora, eles ainda tinham expectativa de trabalho. Eles simplesmente não desistiram e foram embora para casa. Eles não fizeram o que muitas vezes a gente encontra as pessoas. E aí, foi lá? Foi levar o currículo? Ah, eu fui, mas cheguei lá, a pessoa não estava, eu vou voltar depois. Onde está realmente o grau daquilo que eu estou colocando empenho, força e intenção? Então, aqueles trabalhadores não eram preguiçosos. Eles não eram acomodados. Eles não eram pessoas que estavam ali sem fazer nada, mas eles buscavam a oportunidade de poder desempenhar,
de poder se integrar, porque para eles aquele denário era vital. Aquele denário para eles era o sustento, era o esforço, representava para eles o benefício e a oportunidade que eles alcançariam naquele dia. Então essa é a diferença, em que muitas vezes aquele trabalhador que ele se coloca, e Jesus vem falar isso com muita propriedade. Quando nós vamos ver que no item 2, essa analogia de Constantino, que é no item 2, que é a instrução dos espíritos, nós vamos ver que esses trabalhadores buscavam oportunidade de servir, buscavam oportunidade de exercer aquilo que sabiam fazer. Mesmo não tendo a oportunidade, mesmo às vezes não tendo, mas tinha uma coisa, que era a simplicidade, a vontade e a certeza que aquilo, a qualquer momento, algo lhes traria a oportunidade do trabalho, que para eles era muito edificante. Imagina, nós estamos falando há 2000 anos atrás, onde a escassez do alimento, que se consumia praticamente tudo que se produzia. Não haviam supermercados, não haviam estoques, não haviam outras formas de se obter o alimento senão no cultivo, na extração sol a sol. Então esses trabalhadores convocados para a vinha do Senhor são aqueles trabalhadores que, na vinha do Senhor, que é o laboratório de vida, o Senhor representa aquele que chama, que nos convoca ao trabalho. A vinha é a oportunidade do laboratório de vida que chega até nós. São as oportunidades que se fazem presentes diante de cada um de nós. E esses trabalhadores da última hora foram aqueles que não encontraram quaisquer outras razões para ir embora, mas eram motivados na esperança. Fazendo essa analogia, que aqueles foram os primeiros, eram os mais fortes, os mais capacitados, e esses trabalhadores eram os mais franzinos. Eram aqueles que carregavam as dores, eram aqueles estrupiados, eram aqueles que, ao longo da jornada, mal tinham forças, mas precisavam trabalhar. Quando nós pegamos o item 3, que é a análise desses trabalhadores, que está nesse capítulo 20 do Evangelho, nós vamos entender que esses primeiros trabalhadores convocados foram aqueles que vieram trazer a mensagem do Criador, que foram os profetas, começando lá por Moisés, que não mediram, que foram convocados, ali se colocaram, mas que, de alguma forma, quando nós vemos que eles se indignaram, os trabalhadores que foram convocados por esse pai de família, eles se indignaram porque foram tratados de igual com aqueles convocados na última hora. Então foram alinhados dentro da mesma condição. Não havia nenhum tipo de privilégios ou exceção. Tanto que, na cabeça ou no pensamento deles, pelo fato de terem sido os primeiros que trabalharam a jornada completa, receberiam mais. Colocaram isso com muita evidência ao inquirirem, ao questionarem ao pai de família por que eles estavam recebendo apenas esse valor, esse denário. E aí nós vamos entender que, no contexto da essência do que Jesus nos coloca nessa parábola, ele quer mostrar que essa lei de igualdade, ela não é derrogada por nenhum momento pelo pai de família, o Senhor do universo, que não há e nem estabelece privilégios. Não importa em que fase, em que época que nós nos encontremos. Quando as oportunidades ocorrem, elas vêm ao nosso encontro. Para que nós possamos, como esses trabalhadores da última hora, como aqueles que foram convocados ao longo do dia,
quando as oportunidades se fazem necessárias. Então, nessa analogia, no item 3, esses trabalhadores, ao longo do chamado do Senhor, nós fazemos uma análise em que são aqueles que iniciaram as mensagens, os profetas, trazendo essa constituição do Deus único. Nós vamos ver que nós temos toda essa história construída e constituída no processo do desenvolvimento humano, na evolução até mesmo da condição da sociedade, da lei de progresso, das próprias religiões. Então, são aqueles que lá atrás foram os primeiros convocados. E que se consideraram especiais, ou talvez diferentes, superiores, mais capacitados. E Jesus vem mostrar aqui que a lei de igualdade, que esse sentido que move os nossos corações, que todos nós aqui, se nós observarmos os nossos processos reencarnatórios, cada um de nós podemos escrever um livro sobre a reencarnação. Podemos escrever um livro sobre nossas experiências. E com certeza será um best-seller na nossa vida. Mas se comparado com todos os outros que aqui estão nesse momento, dos dois planos da vida, quantos espíritos vivenciaram as suas dificuldades de forma a ter forças e condições de superação? Não se preocupa não, que é normal, onde eu estou sempre alguma coisa cai, bate, quebra, acende, apaga, é muito normal. Isso aí, eu só não sei o que aconteceu, mas foi físico, viu, gente? Não foi nada extraordinário, não. Então, o que moveu esses últimos trabalhadores foi a necessidade que eles tinham e que carregavam as suas feridas, que carregavam as suas dores e de alguma forma buscavam redimir. Essa é a mensagem que Jesus quer nos mostrar. Mas que tinham ainda a esperança da oportunidade. Vividos ao longo das nossas reencarnações com as dores e que agora trazemos uma nova visão sobre tudo isso. Reconhecemos que as oportunidades elas se fazem para essa transformação, para que diante de tudo aquilo que nós nos encontramos, elas nos movem e promovem as nossas melhorias. Nós vamos lembrar no livro Ação e Reação de André Luiz e Silas, em que durante uma das suas visitas na crosta terrestre, estavam em diálogo com dois obsessores. E esses dois obsessores que que foram mortos, por um dos seus parentes, estavam aqui obsediando um jovem, filho daquele que causou a morte. Tudo isso por briga de herança. Novidade? O assunto é novo? Não. Quanto ao longo da história a gente vê tudo isso. Não precisa ser somente na nossa condição aqui, não. Começa lá atrás, nos reis e tudo mais, aonde? E é impressionante como isso ainda reverbera até hoje. Em muitos encontros, nas reuniões mediúnicas, o Espírito nos traz os seus relatos vividos. Em que aqueles que eram, por exemplo, os reis, que tinham o seu primogênito, e que aquele seria o seu herdeiro, muitas vezes eles eliminavam os outros para que não houvesse o conflito, a disputa, e essa disputa levasse à perda dessa autoridade. Nós temos diversos relatos sobre isso. Diversos. Então a gente vai ver, por exemplo, Saladin, Hamed, que foi um dos heróis da Turquia, em que o seu primeiro filho, porque tinha um outro, de outra esposa, que estava muito mais evidenciado. E quando o filho disse,
ele foi pego aos 10 anos, sentando na cadeira do trono do pai. E quando ele diz assim, esse é meu lugar, abalou toda a estrutura da família. E ele foi eliminado. Porque viram nele uma ameaça para o próprio pai. Então veja que essa história que André Luiz relata no livro, ele não é algo novo. E o que é mais interessante nesse diálogo com esses obsessores, e que André Luiz observa e comenta com Silas, foi o conteúdo, o conhecimento, a expertise que eles tinham sobre processos obsessivos. Eles conheciam tão profundamente a maneira, porque a intenção deles era criar nesse jovem a avareza, o descuido, para a perda total daquilo tudo que ele herdou. Então veja que essa intenção, existem aqueles que são bem preparados. André Luiz se admira, tanto que ele comenta com Silas, mas eles são experts, eles conhecem tanto de obsessão, muito mais do que eu. E aí, nesse momento, esse diálogo, Silas disse, nos dois planos não há mudança de intenção. As ações estão cheias dos dois lados da vida, sejam elas boas ou não, que se promovem nesse sentido. E nós vamos ver que no livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, no seu capítulo 7, Emmanuel faz um relato, e eu vou extrair um ponto muito importante desse capítulo, que fala sobre trabalho. E lá Emmanuel disse que nas regiões mais sombrias estão cheias de ações. Essas ações são movidas nas intenções. Quem lê o livro Tambores de Angola, em que Erasmino é influenciado através de um hipnotizador que magnetiza a sua mente e ele não consegue ter mais vontade. Estamos totalmente sob o efeito obsessivo da subjugação. Ele desmaiava, ele se envolvia na bebida, trazendo, e esse magnetizador estava distante, nas esferas das sombras, nos laboratórios de obsessão. E nesse momento em que a equipe espiritual vai até lá para ver e reconhecer como isso era feito, eles encontram Erasmino espiritualmente deitado numa maca, onde o magnetizador balbuciava palavras na sua mente, mantendo ele sob aquela prisão mental, cumprindo um pedido de alguém que pagou para isso. Então nós vamos ver que essas ações, dessas esferas que tecnologicamente, e nesse livro de Robson Pinheiro, pelo Espírito Anjo Inácio, ele diz lá que a tecnologia, ou seja, os recursos que eles se dispõem, estão 50 anos na linha temporal que a gente possa entender, à nossa frente. Então, para tudo aquilo que nós movemos aqui para reverter um quadro, eles estão trabalhando para poder manter de outros meios. E aí nós vamos ver que nesse livro, Pensamento e Vida, em que Emmanuel coloca isso, que nas regiões das sombras estão cheias de ação, ele faz duas distinções sobre o trabalho. Existe o trabalho serviço, que transforma o indivíduo, e tem o trabalho ação, que transforma o ambiente. E, paralelamente a isso, nós vamos entrar nesse detalhe, mas eu quero trazer antes uma analogia sobre esse ponto, em que irmão Jacó, no livro Voltei, na sua percepção do plano espiritual, diante da espiritualidade que ali o recebia no plano maior, ele estava ali de frente para Caibá Schutel, para Emmanuel, Leon Denis, e outros espíritos totalmente iluminados. E ele se imaginava, por tudo aquilo que ele fez, quando ele se viu, que ele estaria à luz. E ele olhou, ele estava totalmente opaco. Não estava nele irradiando a mesma luminosidade que aqueles espíritos que foram acolhê-lo. E foi um grande trabalhador. Foi uma pessoa empenhada
na doutrina espírita, na divulgação, nos trabalhos que realizava. Então nós vamos ver que diante dos amigos, ele percebeu que essa iluminação, que ele não tinha a mesma ação. Então nós vamos entender que muitas vezes o trabalho nas quais nós movemos, no trabalho ação, vai mudar o ambiente, mas não nos transforma. Nós agimos, nos empenhamos, fazemos tanto, mas o quão verdadeiramente dentro de mim esse trabalho está fazendo sentido. Mas nós vamos entender um pouco mais quando Jesus fala sobre o óbolo da viúva. O óbolo da viúva, que todo mundo conhece a parábola. E lá perante o templo, os sacerdotes, os samaritanos iam lá depositar as suas doações. E o gasofilácio, que era um jarro, né, que colhia isso, que era de metal, quando se depositava, fazia todo o barulho. E quanto mais era o valor suntuoso da doação, maior era o estrondo que ele fazia no jarro. E aquilo chamava atenção. Vejam que eu estou aqui, o que eu estou doando. A viúva foi lá e colocou uma moeda de valor. Para ela, era tudo que ela tinha. Doando e entregando aquilo que ela possuía naquele momento. Então vejamos que esse trabalho de ação e serviço, para ela, era uma transformação desse trabalho na ação que ela fazia, mas muito mais na intenção que ela colocava de servir, do serviço que se mantinha. Então a diferença se estabelecia exatamente nesses dois princípios, que são regidos em nossas vidas. E o exemplo que Jesus nos dá nesse propósito, ele dá o tom na parábola dos trabalhadores da última hora. Que aqueles que ficaram por último foram aqueles que, não tendo muito a contribuir, que não tinham os recursos físicos, que não tinham a força que podiam dispor, mas tinham a vontade, o desejo, precisavam literalmente daquele momento, porque traziam neles as marcas. E a esperança renovada, a esperança que eles colocavam ali, que aquilo poderia, naquele momento, qualquer momento alguém iria convocá-los. Eles não desistiram. Não era por não era por preguiça, era pela falta da oportunidade. Mas se mantiveram no seu propósito. E esse exemplo que Jesus dá ao tom, que denota que nós devemos observar esse ponto. E sim, que não é a quantidade, não é tudo aquilo que eu posso trazer na minha condição, da minha carga de conhecimento, mas a qualidade daquilo que eu posso realizar. A mesma coisa nós vamos ver com o irmão Jacó. Não foi a quantidade, mas sim a qualidade daquilo que se fazia, que mostrava-se a diferença. A viúva, da mesma forma. Aqueles obsessores ali traziam um grande conhecimento, mas usando para outros meios, para outros recursos. E essa intenção na qual é colocada é a profundidade daquilo que Jesus quer nos mostrar. Então, o que esse momento nos mostra? Na reflexão desses trabalhadores da última hora. Que uma hora bem vivida no trabalho do Cristo, ela é essencial para todos nós. Não só como trabalho de ação, mas principalmente como trabalho de servir, que muda não somente o ambiente, mas muda também o contexto que existe em nós. Imagina todos nós, se tivermos a oportunidade de uma hora, de minutos, de instantes, de efetivamente estarmos ali no trabalho com o Cristo. De entregar aquilo que essencialmente é nosso, que sai de nós. Não pela quantidade, não somente pelo aquilo que convencionalmente é exterior. Porque a grande maioria estão movidos pelo exterior, por aquilo que eu quero que as pessoas percebam, vejam. E eu faço muito.
eu me integro à casa espírita, eu participo de várias frentes de trabalho, eu sou um trabalhador extremamente ativo, mas o quanto esse trabalho está realmente dentro de mim. O quanto ele traz na sua essência o sentimento verdadeiro. O quanto eu me entrego. Aí nós vamos ver que muitas vezes o tom da obrigação. Eu tenho que ir lá para fazer a palestra hoje. Eu tenho que ir porque tem que dar passe. Eu tenho que ir porque tem evangelização. Eu tenho que ir, eu não queria de jeito nenhum, mas eu tenho que ir porque eu preciso estar lá presente. Então veja que muitas vezes a nossa aparência, aquilo que nós trazemos, está sempre ligado ao que em nós ainda não foi reconhecido. Esse trabalhador da última hora é aquele que não olha para isso. Que ele vê a oportunidade de servir, a oportunidade de poder aprender, transformar. Ele não traz as ambições, ele não se sente exclusivo, ele não questiona, porque ele serve com tanto amor, com tanto carinho, que ele não pensa na recompensa, como aquele que foi questionar, porque foi tratado de igual com os demais. Então veja a diferença que tudo isso pode nos mostrar. Então esse formalismo que nós acrescentamos, ele só é vencido quando trabalhamos com abnegação, com mais desdobramento, com mais renúncia, para melhor qualificar as nossas ações. E assim nós passamos a ser credores desses recursos de ascensão da nossa alma. Quando nós olhamos a oportunidade de servir, sem fazermos essa contabilidade, como muitas vezes acontece, e é muito comum no meio espírita. Então, o trabalhador da casa espírita não tem nos tornado mais afáveis, muitas vezes mais compreensivos, mais indulgentes e mais misericordiosos. Quando eu me alinho no trabalho de uma instituição, quando eu me coloco, e nem sempre precisa ser a religião, não precisa ser a casa espírita. O trabalho que eu exerço lá fora, isso me torna melhor. Eu me dedico com reais valores íntimos. E aí nós vamos ver que é imprescindível que façamos essa análise. Porque não seremos trabalhadores da última hora só pelo fato de sermos e contarmos com o título de cristãos, de espíritas, nesta última hora da Terra. Lembrando que nós estamos num processo de transição. Mas quase sempre nos detemos ainda nos valores que compõem a nossa materialidade, a fisicalidade que nos envolve, que nos detém. Então o Espírito Constantino, que traz essa mensagem do item 2, ele é claro em dizer que nessa mensagem do capítulo 20 do Evangelho, o ensino do Espiritismo, quando ele comenta nessa parábola que os trabalhadores da última hora, não diz assim, espíritas, sois todos trabalhadores da última hora. Mas ele traz uma diferença. Ele diz que bons espíritas, sois vós os trabalhadores da última hora. E ele não abrange só os espíritas. Nós precisamos entender isso. Os bons espíritas, os bons trabalhadores, aqueles que empreendem esforços na sua transformação, na sua mudança, em melhorias. Porque quando eu melhoro em mim aquilo que eu faço, a ação que eu desprendo, o serviço que eu presto, também melhora o mundo, melhora tudo que está à nossa volta, melhora o ambiente, a atmosfera psíquica, seja no meu lar, no meu trabalho, aonde eu me coloque. E é essa que é a grande revelação dessa parábola. Que Jesus vem nos mostrar que dizer espírita, Constantino ressalta, que dizer espírita não é que a gente leva que nós somos exclusivos, especiais. Nós apenas entendemos como funciona essa parte espiritual. O que eu faço dela muda completamente
a minha jornada. Então, que esses que buscam no desempenho do seu trabalho, que possamos ter a imersão no esforço dessa transformação, na compreensão do outro, no acolhimento, no entendimento dessas dores, que todos são trabalhadores da última hora. Depende de como nós nos posicionamos, depende de como nós nos colocamos nesse contexto, desse chamado, porque nós, fazendo essa transformação interior, nós também ajudamos o mundo nessa transformação, nessa mudança, nesse aspecto. Então, fazemos o melhor o mundo, quando nós melhoramos também o mundo de nós mesmos e o mundo que está à nossa volta. Então, essa é a ação principal que esse capítulo nos mostra, que nos convoca a refletir. E trabalhadores da última hora, em que ali ele coloca, não são os preguiçosos, não são aqueles que ficaram acomodados, são aqueles que não tiveram oportunidade, mas que agora encontram, através desse conhecimento do mundo espiritual, que compreendem as suas dores, que compreendem esse laboratório de vida, através da reencarnação, as oportunidades da transformação, que ela possa realmente nos mover e promover em nós o que essencialmente é necessário para que nós possamos nos colocar sem nenhum tipo de orgulho, sem nem quaisquer intenções que não seja amar, servir e trabalhar com o Cristo. Que Jesus ilumine a todos nós. Que o reflexo dessa noite, de tudo aquilo que nós buscamos trazer, porque o contexto é longo e a hora já é chegada, que nós possamos fazer a nossa avaliação íntima. O quanto eu estou vivendo o Cristo? O quanto do Evangelho do Cristo, o quanto como cristão eu estou realmente alinhado na sua proposta? Se eu encontrar uma resposta positiva, que eu consistentemente reconheço que eu mudei e que está sendo benéfico, e aonde eu me encontro, eu vivencio isso, parabéns. Já terá valido a reencarnação. Porque nós passamos, às vezes, uma trajetória inteira sem sequer despertar, abrir os olhos. Vivemos num véu da ilusão que a materialidade, o acesso do mundo, as facilidades, os prazeres, nos oferecem. E esquecemos, literalmente, que nesse trajeto entre o nascimento e a morte, que é a vida material, é momentâneo, é raso, é passageiro. E aí nos deparamos com a realidade espiritual que muitas vezes estamos tão distantes, como o irmão Jacó, no livro Voltei, em que ele tinha uma noção que como trabalhador espírita, como exemplo de trabalhador espírita, ele estaria ali muito bem no plano espiritual. Ele precisou ser acolhido, passou por toda a turbulência, até que reconheceu em si que estaria muito mais fazendo a ação externa do que o seu serviço interior, a sua reforma íntima. Então que Jesus nos ilumine, traga a todos nós clareza, conhecimento, discernimento, prudência nas nossas escolhas, no nosso caminhar, diante de tudo aquilo que nós nos propomos, para que a nossa reencarnação, ao sairmos, ao adentrarmos na realidade que somos, possamos levar os tesouros que não se corrompem, valorizando as nossas virtudes, aprendendo o que é necessariamente amar ao próximo como a si mesmo. Como disse Jesus, amai-vos uns aos outros como eu vos amo. Muita paz a todos. E mais uma vez, gratidão por esse encontro. E eu gostaria, como sempre eu faço nas minhas palestras, ao final, eu sorteio um livro. Quem está vindo hoje pela primeira vez? Eita, 2. O seu nome é? 3, quem é o outro? Pronto. Qual o seu nome? Benjamin. Benjamin. Olha aí, ó. Denise. E o senhor?
Cristiane. Bom, Denise, Cristiane e Benjamin. Quem fez aniversário esse mês? De vocês? Quem fez aniversário no mês passado? Não, dos três. Qual o seu aniversário? Qual mês? Outubro. Outubro também? Benjamin. 16 de janeiro. Pronto, cadê Walter? Walter, você que é bom de conta? Então, pronto. 16 de janeiro, fevereiro, março. Então, Benjamin, um presente para você, um livro de mensagens, Caminho Iluminado, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Visite a nossa livraria, nós temos muitos livros de reflexão e mensagens que ajudam o nosso dia. Então, deixa eu descer aqui para te entregar. Muito obrigado. Depois você passa ali que eu vou fazer uma mensagem Agradecemos para pela você. presença de todos. Agradecemos a Aurélio pela palestra dessa noite. E gostaria de relembrar que temos estudo do Evangelho com Rubinhos, à segunda-feira, de 7h30 da noite. Palestras ao público às quartas e os sábados, de 7h30 da noite. Na quinta-feira, estudo com Soares sobre a série Espiritizar. Aos domingos, às 8 horas, com Soares e Silmara, Conexão para a Luz, no YouTube. E temos o sopão aos sábados, quem puder contribuir quem puder contribuir com o sopão,